Domingo passado eu falei sobre o João capítulo 1. Há 3 domingos eu falei sobre João capítulo 3. E hoje Deus colocou João capítulo 4. Versículos 19 a 24. Nós vamos projetar aqui no telão. A versão que nós projetamos geralmente aqui é a NVI. A versão que eu geralmente uso é a Almeida Revista Corrigida. Eu gosto da Bíblia de papel, é uma coisa pessoal, amém? A minha guerreirinha. Diz assim o texto bíblico: Disse-lhe a mulher samaritana: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, e a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Coloque a mão no seu coração, vamos orar para que Deus venha falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de fazermos menção à Tua palavra. E na proporção, Senhor, que a Tua palavra venha a ser ministrada nessa manhã, que ela venha a ser como água para o sedento, que ela venha a ser, meu Pai querido, como pão para o faminto, e que a Tua palavra, Senhor, venha nos trazer o conhecimento e a revelação da pessoa de Jesus, para que nós possamos nessa manhã Te adorar em espírito e em verdade. Nós sabemos que o Senhor não procura adoração, mas adoradores, Pai. E que o Senhor que nós possamos ser achados de Ti nessa manhã. Que nós possamos ser encontrados da Tua presença, Senhor. E na proporção que o Senhor encontrar um verdadeiro adorador, enche ele do Teu Espírito Santo, Pai. E dá da Sua graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Esse texto, ele está num contexto interessante. João, ele vai abrir um espaço dentro das páginas seletivas da sua biografia a respeito de Jesus, para nos falar sobre um dos diálogos mais impactantes do Novo Testamento, um dos diálogos mais profundos, que revelam pérolas profundas aos nossos corações. A Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus, lá no comecinho do capítulo 4, só vou dar um contexto para a gente entender um pouquinho do porquê desse diálogo, como ele aconteceu, acho que é importante para nós. Jesus, ele está lá na Galileia. Israel era dividido em 3 regiões: Galileia, Samaria e Judeia. E Jesus, ele começa seu ministério pregando lá na Galileia, na cidade de Cafarnaum, na cidade de Caná da Galileia, na cidade de Nazaré. Mas Jesus, ele entende que ele não poderia ficar pregando só na região norte da Galileia. Jesus teria que levar o evangelho das boas notícias para os judeus que estavam no sul, na Judeia. Então Jesus, juntamente com o seu colégio apostólico, ele vai até a região da Judeia. E ali Jesus começa a pregar em Jerusalém. Jesus começa a performar muitos milagres em Jerusalém. E a popularidade de Jesus aumenta. Todo mundo só se falava de um profeta que veio de Nazaré, que estava fazendo muitos milagres, estava performando muitos milagres na Judeia. E a Bíblia vai nos dizer que os fariseus, eles perceberam que o ministério de Jesus estava crescendo mais que o ministério de João Batista. E ali Jesus, ele sentiu uma oposição dos fariseus ao seu ministério.
E Jesus, ele sabia que ainda não era o momento de bater de frente com os fariseus. Ainda não era o momento dele se entregar na cruz. Ainda tinha mais 2 anos de ministério. Esse é o primeiro ano do ministério de Jesus. Nós temos 3 Páscoas de Jesus no Evangelho de João. Essa do capítulo 4 é a primeira. A do capítulo 7 é a segunda. E a terceira é a do capítulo 17 e 18, que é onde ele é crucificado. Então Jesus ainda tem mais 2 anos para pregar a palavra, para disseminar o Evangelho. E Jesus, ele decide então retornar para Galileia. Lembram-se? Ele tinha descido para a Judéia, ele fez muitos milagres, foi um sucesso, mais discípulos que João. Agora ele precisa voltar, porque ele não era dado o momento dele se entregar na cruz. E é interessante a decisão que Jesus toma, porque olhando a geografia e o mapa da Palestina naquela época, os judeus do primeiro século, eles tinham algumas opções de viajar da Judéia para Galileia. Eles poderiam ir pela região ao leste, que era o caminho do Rio Jordão, ou eles poderiam ir para o caminho do oeste, que era o caminho de Cesareia de Filipe. Nenhum judeu em sã consciência tomaria uma decisão de ir por Samaria, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos não se davam bem com os judeus. Eles tinham uma rincha que é histórica, não daria tempo para falar sobre como isso se deu, como isso se aconteceu. Mas Samaria era um lugar a ser evitado. Samaria era um lugar que os judeus não eram bem-vindos, não eram bem acolhidos. Era bom evitar Samaria no primeiro século, se você fosse um judeu, é claro. Mas Jesus, ele adora quebrar protocolos. Ele não mede esforços para ir à procura de um verdadeiro adorador. Para Jesus não tem um ambiente que ele deva evitar, porque quando ele chega no ambiente, ele transforma o ambiente. Não tem um ambiente que não seja legal para Jesus, porque aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. E Jesus, ele decide ir para o caminho de Samaria. E quando Jesus, ele chega em Samaria, vou tentar compactar a mensagem, porque o tempo já está indo. Jesus está cansado de viagem. Era ao meio-dia, um calor no Oriente Médio. O suor começa a correr no rosto de Jesus. Jesus cansado, ele chega na cidade de Sicar, ele senta no poço. Ele respira fundo. Ele está com os olhos fechados. Quando surge nas páginas da Bíblia uma mulher de Samaria que veio tirar água. Era bem comum naquela época os samaritanos virem tirar água ou pela manhã, que o sol estava nascendo, o sol estava mais acessível, um ambiente mais temperado, mais gostoso, ou na parte da tarde que o sol estava se pondo. E os samaritanos do primeiro século não tinham saneamento básico. Você já agradeceu hoje pela tap water? O samaritano tinha que pagar o preço, tinha que caminhar até o poço para tirar a água. E aquela mulher, eu imagino que quando ela chega no poço, era rotina ela ir sempre nesse horário. Quando ela olha para Jesus, eu acho que ela fica imaginando: o que esse rapaz está fazendo aqui uma hora dessa? Eu venho aqui todo dia, nunca encontrei ninguém. Eu acredito que até a altura do campeonato, Jesus está de olho fechado. A mulher desconfiada, olhando para Jesus, ela pega o balde. Ela joga o balde no poço e ela vai puxando. E quando ela puxa aquele balde cheio de água, eu acredito que Jesus abre os olhos e diz para ela: dai-me de beber. Só que quando a mulher olha para Jesus, ela percebeu que a vestimenta de Jesus era de judeu. Ela percebeu que que o sotaque de Jesus era de judeu. Ela percebeu que o jeito de Jesus era de judeu. Eu acredito que ela coloca a mão na cintura, olha para Jesus e diz: não, peraí. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Você não está bem? Você não sabe que judeu não fala com samaritano não fala com judeu?
Jesus dá um sorriso para ela e diz: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. A mulher olha para Jesus e diz: olha, você não tem balde, você não tem corda, de onde é que você vai pegar essa água? Você é maior do que Jacó, que ele mesmo adorou nesse lugar e cavou esse poço e nos deu por herança? A mulher estava preocupada com um poço que Jacó tinha cavado, mas na frente dela estava aquele que tinha criado Jacó. Dá para entender? E aí, a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para ela e diz: olha, qualquer um que beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que ele desce, fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí ela se interessou e disse: Senhor, então me dá dessa água, porque aí eu não preciso vir mais aqui nesse poço e beber dessa água. E aí que começa a história da verdadeira adoração. Jesus olha para ela e diz: vai lá e chama o seu marido, que eu vou dar para vocês dois. Ela olha para Jesus: vejo que você é profeta, hein? Porque eu não tenho marido. E Jesus diz: com verdade você disse que não tem marido, porque se tivesse 5, e que o cara que você está saindo agora não é seu marido. Só que há uma mudança do versículo 19. Eles começam falando de água, mas o versículo 19 vai revelar a verdadeira sede daquela mulher. Era a sede de adoração. Era a sede do vazio que só Deus podia preencher. Ela estava buscando nos seus relacionamentos algo que pudesse preencher o seu coração. Ela estava buscando nos seus relacionamentos algo que pudesse suprir um vazio dentro do coração dela. E ela não tinha encontrado. E às vezes você tem procurado tantas coisas para suprir esse vazio que está no seu coração. No caso da mulher samaritana, eram os relacionamentos quebrados. Qual que é a sua sede nessa manhã? Como é que está a sua sede nessa manhã? Existe uma sede dentro do ser humano que só pode ser suprida por Deus. Não pode ser suprida pelos entretenimentos, não pode ser suprida pelos bens materiais. Existe algo em nós imaterial chamado Espírito. E é no Espírito onde ocorre a verdadeira adoração. E Jesus olhando para aquela mulher, ele disse, olha, ela olhando para Jesus disse: Senhor, está vendo ali o Monte Gerizim? Os nossos pais, os patriarcas, eles adoraram naquele monte. E nós samaritanos, nós achamos que é lá o lugar da verdadeira adoração. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Ela estava preocupada com a geografia. Ela estava preocupada aonde os verdadeiros adoradores deveriam adorar ao Pai. E Jesus, olhando para ela, e diz: olha, crê-me que a hora vem que nem em Jerusalém e nem aqui vocês vão adorar o Pai. Porque, em verdade, se fosse para responder agora, o lugar correto para adorar realmente é em Jerusalém. Porque Deus se revelou aos judeus. E a salvação vem de um descendente dos judeus. O Messias vem da descendência de Davi. Mas eu quero abrir para você algo especial. Eu quero abrir para você uma nova fase, uma nova dispensação que está se iniciando. E ela está se iniciando agora. Aonde os verdadeiros adoradores, eles não vão mais se limitar geograficamente a nenhum lugar. A adoração já não vai estar mais no mapa, mas a adoração vai estar dentro do coração do verdadeiro adorador. E Jesus vai dar a chave para aquela mulher, uma pérola. Jesus olha para ela e diz: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração, a verdadeira adoração, ela acontece no nosso espírito. Nós somos seres tricotômicos. Eu falei isso, eu acho que semana passada no Rio. Nós somos corpo, alma e espírito. A adoração, ela não pode ser apenas no corpo, porque seria visível.
e seria uma performance. E Jesus, ele refutou duramente algumas pessoas, dizendo que os fariseus o adoravam com os lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. A verdadeira adoração, ela não é material, ela não é visível. Se nós voltássemos no livro do Gênesis, nós veríamos 2 adoradores, Caim e Abel. Nós veríamos 2 adoradores, nós veríamos 2 altares, nós veríamos 2 ofertas. E um Deus verdadeiro. Olhando em terceira pessoa, de fora, todos nós aqui iríamos dizer, os 2 são verdadeiros adoradores, porque eu vejo 2 altares, 2 ofertas, e um Deus verdadeiro. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, primeiro, ele rejeitou o coração de Caim, e depois a oferta de Caim. E Deus, ele aceita primeiro o coração de Abel, e depois a oferta de Abel. Porque a verdadeira adoração, ela não é uma performance, não é quão bem você canta, não é quão bem você fala, não é quão bem você é expert na sua área, mas é o que está aqui dentro no seu coração. O segundo ponto, a adoração não é na esfera da alma, porque a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, e a nossa alma, ela é vulnerável às circunstâncias em que nós estamos vivendo. Se você recebe um presente, você está alegre. Você vai guardar o presente cai no chão e quebra, você está triste. Porque a nossa alma, ela é sujeita às emoções. E as emoções são sujeitas às circunstâncias em que nós estamos vivendo. E às vezes nós estamos numa situação difícil, que a nossa alma está sufocada. E se for depender da alma, a gente não adora. Porque hoje você sente de adorar, hoje você quer, daqui a pouco você não quer. Hoje eu estou com vontade, amanhã eu não estou. A nossa alma, ela é variável. Como que a gente adora quando você vai no médico? E o resultado médico, o diagnóstico médico não é positivo. Como que você sai daquele consultório? Quando você vê o laudo médico, quando ele olha para o seu olho e diz, olha, tá difícil, hein? Como que você adora numa situação dessa? Como que você adora quando na sua empresa tem layoff? Infelizmente o seu nome está no hall das pessoas que vão ser dispensadas. Como é que você adora quando o seu landlord pede as chaves? Como é que você adora quando você caminha pelas ruas de Dublin em busca de respostas, se sentindo tão desconectado de tudo? Como é que você adora nessa situação? Por isso que a verdadeira adoração, ela tem que ser na esfera do Espírito. Abacuque, ele vai dizer, um profeta Abacuque, ele viu a cidade de Jerusalém toda destruída, mas ele disse, Senhor, eu sei que os babilônios destruíram toda a cidade, os caldeus devastaram Jerusalém, mas eu sei quem é o meu Deus, e portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia, eu exultarei no Deus da minha salvação. A verdadeira adoração acontece no Espírito, e o Espírito transcende o ambiente que nós estamos vivendo. Então, abra o seu coração nessa manhã, acesse os santos dos santos, acesse o Espírito de Deus. Na antiga aliança, a adoração era feita em Jerusalém, no templo, aonde tinha um longo caminho para chegar até a presença de Deus. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ele tinha o privilégio de adentrar nos santos dos santos, com o sangue para a propiciação dos pecados de Israel. E quando ele adentrava dentro dos santos dos santos, ele ia se deparar com um caixote de 1,5 metros, que tinha uma tampa chamada de propiciatório. E quando ele derramava o sangue sobre aquele propiciatório, Deus, ele recebia o sacrifício, e ali ele poderia entender que a adoração foi recebida. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher é, olha, sabe os santos dos santos, que é acessível só para uma pessoa, uma vez por ano?
eu vou transportar ele para dentro do coração do verdadeiro adorador. A antiga aliança só era em Jerusalém, só tinha um lugar específico para adorar. E Jesus, ele tirou os santos dos santos daquele lugar e transportou para dentro do nosso espírito. Quando Jesus disse está consumado, a Bíblia nos diz que o véu de 18 metros, ele se rasgou de cima para baixo. Isso quer dizer que aquilo que separava o lugar santo do santíssimo, o caminho foi aberto. E agora Jesus, ele transporta esses santos dos santos para dentro de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Estevão disse: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E o apóstolo Pedro, ele vai escrever na sua carta que nós agora somos casa espiritual, sacerdócio santo, aptos a oferecer sacrifícios espirituais diante de Deus, por intermédio de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que o local da adoração não é mais importante. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o tabernáculo móvel de Deus está se movendo no seu espírito. Eu não entendi, você pode ser mais específico? Posso. Que esse culto, ele é apenas um fragmento da nossa adoração. Que você pode levar esse ambiente para o seu trabalho. Lá no seu trabalho, quando você coloca os seus pés, o tabernáculo de Deus está naquele lugar. E você pode adorar a Deus lá no seu trabalho. E se eu estiver na sala de um hospital, quando você colocar os seus pés naquele quarto de hospital, a presença de Deus vai estar lá. Essa semana, eu tive um privilégio de visitar um amiguinho no hospital. Ele tem só 2 meses. Ele é um guerreiro. E eu fui visitar esse amigo no hospital. Só que quando eu cheguei naquela sala, tinha um ambiente tão gostoso. Porque os pais daquela criança são adoradores. E quando eu cheguei naquele lugar, eu senti uma presença tão grande. E eu vi os pais saindo daquele hospital com aquela criança, dizendo: tá vendo? Os verdadeiros adoradores adoraram na adversidade, mas vai chegar o momento deles adorarem na alegria. O choro pode durar uma noite, meu amado irmão, mas a alegria, ela vai vir pelo amanhã. Você está na adversidade, você está na prova, continua adorando, não entrega os pontos. Vai chegar o amanhecer de Deus na sua vida. E Deus, ele está à procura de adoradores. Ele não está à procura de adoração. Deus, ele já tem adoração de altíssima qualidade. A Bíblia nos diz que lá no livro do Apocalipse, capítulo 4, existem 4 seres viventes clamando de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia nos diz que há 24 anciãos ao derredor do trono, e com as suas coroas, eles lançam as suas coroas diante do trono, e diz: Santo, Santo é o que está sentado no trono. E há milhares e milhares de anjos no céu nesse momento, gritando: Santo, Santo e Santo. Deus, ele já tem adoração. E se ele não tivesse adoração, ele é autossuficiente, ele não precisa da adoração. Então por que Deus, ele está à procura de adoradores? É porque o adorador que tem sede precisa ser encontrado por Ele. E Ele não mede caminhos, Ele não mede esforços para encontrar esses adoradores e enchê-los da sua presença. Será que Deus achou adoradores aqui nessa manhã? Se coloca de pé. Aleluia. Será que Deus achou adoradores? Coloca a mão no seu coração. Deus é fiel. Amacanta alabaço, romonassi alavadassis. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor, no nosso espírito. Que o Senhor venha tocar nas nossas almas, Pai. A nossa alma se perturba diante das adversidades. Meu Deus, ó Pai, mas o Senhor quer nos levar para um próximo nível espiritual. Aonde, meu Pai, esse nível espiritual, a sua paz, ela excede todo o entendimento, Senhor. Muitos chegaram aqui nessa manhã com o coração quebrantado.
Muitos chegaram nessa manhã, meu Pai, trazendo consigo preocupações, mas que o Senhor venha, meu Pai, elevar, meu Pai, essa vida a um nível espiritual, para que ele entenda e seja visitado por Ti nessa manhã, Senhor. Aleluia. Aleluia. Meus ossos cantarão, Abre o seu coração nessa manhã. é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Grande é o Senhor, grande é poderoso. Grande é o Senhor, todos te louvarão. Grande é o Senhor, não há outro Deus. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus. Não, mais forte: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado, e eu te recebo como meu Salvador. Aleluia. Eu gostaria de chamar você aqui na frente para uma oração. Você que sente, você que está passando por um momento de adversidade. No momento que eu estava ministrando a palavra, eu senti no meu espírito que tinha muitas pessoas passando pelo vale. Muitas pessoas querendo entregar os pontos. Muitos dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. E o Espírito Santo disse no meu coração: não entregue os pontos. Hoje Ele vem com bálsamo para refrescar suas feridas. Hoje Ele vem para acalentar sua alma. Aleluia. Toma a liberdade de vir aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Tem alguém aqui nessa manhã que fez essa oração pela primeira vez?
Tem alguém que pela primeira vez fez a oração? Aleluia. Tem uma alma vindo. Toda a honra, toda a glória seja tributada ao nome de Jesus.